Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja disposto, espero que você tenha tido uma excelente noite de sono e assim esteja com as energias revigoradas para as lutas que iremos travar no dia de hoje. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental. Igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã, tanto aqui nessa plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri. Precisava aliviar um pouco a garganta. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa então começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é: Ninguém vai tirar sua alegria de você. E o mesmo está baseado no texto de João, capítulo de número 16, verso de número 22. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta no texto e junto nós vamos fazer a leitura do mesmo para nossa edificação. O texto vai dizer da seguinte forma: Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra essa que foi lida para a nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, os discípulos do Senhor, aqui no contexto onde esse texto está inserido, eles estavam vivendo um dos momentos mais difíceis de suas vidas. Jesus havia acabado de anunciar que iria morrer. E os corações dos seus discípulos estavam dominados pela tristeza. Estava dominado pela incerteza. Estava dominado pelo medo. Entretanto, antes mesmo de enfrentar a cruz, o Senhor deixa uma promessa maravilhosa para cada um dos seus discípulos. A tristeza não seria permanente. E por quê? A tristeza não seria permanente porque a alegria produzida por sua presença iria vencer a dor. Amados, esta promessa encontrou seu cumprimento na ressurreição de Cristo e continua essa promessa viva para todos que pertencem ao Senhor. Ainda hoje, amados irmãos, nós enfrentamos perda, enfrentamos enfermidades, enfrentamos decepções, enfrentamos aflições, coisas que tentam roubar a nossa paz. Contudo, a alegria que Jesus concede não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele vive, que Ele reina, que Ele permanece conosco. E esta alegria é uma alegria sustentada pela esperança eterna. E ela é fortalecida pela comunhão que temos com Cristo. E também ela é preservada pelo poder do Espírito Santo. Então, à luz do texto deste versículo que nós acabamos de ler, nós então iremos aprender na manhã do dia de hoje 3 verdades. 3 verdades que revelam porque ninguém pode tirar a alegria daqueles que pertencem a Cristo.
E a primeira dessas verdades é que a alegria, ela é prometida por Jesus. Amados irmãos, Jesus ele não ignorou a tristeza dos discípulos, muito pelo contrário. Ele reconheceu a dor que eles estavam sentindo naquele momento. Entretanto, o Senhor Jesus, ele apresenta aqui no texto uma promessa. E que promessa é essa? Eu os verei outra vez. Meus queridos, essas palavras do Senhor Jesus apontam diretamente para a sua ressurreição. Quando os discípulos voltariam a contemplar o Senhor vivo, justamente na sua ressurreição. E a ressurreição de Cristo, ela traz esperança. Ela traz esperança não somente para aqueles discípulos daquele contexto, como para nós, discípulos do Senhor de outras eras. Sabe por quê? Porque a esperança, ela nos dá a certeza que vai haver um encontro definitivo na eternidade. Amados irmãos, a alegria prometida por Cristo, ela não nasce da ausência do sofrimento. Muito pelo contrário. Mas a alegria prometida por Cristo, ela nasce da certeza. Certeza essa que Cristo sairá vitorioso sobre a morte. E a vitória de Cristo garante nossa esperança, tanto no presente quanto no futuro. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, confie que as promessas de Cristo jamais falham, mesmo quando tudo parecer perdido. Em segundo lugar, alimente diariamente a sua esperança por meio da leitura e da meditação da palavra de Deus. E por fim, lembre-se que toda tristeza é passageira para aqueles que esperam no Senhor. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: você tem aguardado o cumprimento das promessas de Cristo com confiança? Ou você tem permitido que a tristeza domine o seu coração? Mas há uma segunda verdade dentro desse versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E esta segunda verdade é que a alegria é preservada pela presença de Jesus. Observe a frase que o Senhor ele vai dizer. Ele disse: eu os verei outra vez. Meus queridos, Jesus aqui, ele revelou que a sua presença seria a verdadeira fonte da alegria dos discípulos. Depois da ressurreição e da vinda do Espírito Santo, Cristo, ele permaneceria continuadamente com seu povo. Então, a alegria cristã, ela não depende de acontecimentos favoráveis, mas a alegria cristã, ela depende do relacionamento vivo com o nosso Salvador. Enquanto as alegrias do mundo, amado irmão, desaparecem de maneira rápida, às vezes num estralar de dedo, a comunhão com Cristo produz uma satisfação profunda, uma satisfação constante, uma satisfação espiritual que não temos palavras para descrever. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, reserve, amado irmão, tempo todos os dias para cultivar a sua comunhão com Deus em oração. Em segundo lugar, confie que Jesus permanece ao seu lado, mesmo nos momentos de solidão. E por fim, fortaleça seu coração através da adoração e da comunhão com a igreja. E aí eu deixo mais uma pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: a sua alegria, meu querido irmão, ela está baseada nas circunstâncias da vida ou na presença constante de Jesus? Mas, por fim, há uma terceira e última verdade que o texto nos traz. E esta terceira e última verdade é que a alegria é permanente mesmo nas provações. Queridos, Jesus, ele afirmou de forma categórica: ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Essa declaração
feita pelo Senhor Jesus, nos mostra que a alegria concedida por Cristo possui um caráter eterno, possui um caráter inabalável. Os discípulos, então, eles poderiam ter certeza que acontecesse o que acontecesse, essa alegria nunca sairia do seu coração. Eles enfrentariam perseguições, enfrentariam prisões, enfrentariam martírio, mas nada, absolutamente nada, seria capaz de destruir a alegria produzida pelo Espírito Santo. Então, a verdadeira alegria, ela permanece em nós, porque ela deve estar fundamentada na obra consumada de Cristo e não nas circunstâncias passageiras dessa vida. E como aplicar? Em primeiro lugar, permaneça firme, amado irmão, na fé, quando surgirem provações e dificuldades. Em segundo lugar, louve a Deus, mesmo em meio às lágrimas. Reconheça a fidelidade do Senhor. E por fim, compartilhe sua esperança com outras pessoas que estão desanimadas. E aí eu deixo mais uma última pergunta para você pensar. Você tem permitido que as circunstâncias roubem a sua alegria? Ou você tem permanecido firme na esperança que Cristo oferece? 3 verbos. 3 verbos que eu gostaria que você vivesse cada um deles na manhã do dia de hoje. E o primeiro desses verbos é o verbo permanecer. Permaneça na presença de Jesus, pois somente Ele pode sustentar uma alegria verdadeira e duradoura. O segundo verbo é o verbo alimentar. Alimente-se diariamente da esperança que as promessas da palavra de Deus nos traz. E lembre-se de que Cristo venceu o mundo. E por fim, o último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo compartilhar. Compartilhe a alegria do Senhor com aqueles que estão desanimados, tornando-se, então, um instrumento de esperança, um instrumento de encorajamento. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e junto vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque Tu é a verdadeira alegria que reina dentro do nosso ser. E a nossa alegria, Senhor, ela vem da Tua obra consumada, que nos traz esperança de estarmos contigo na eternidade. Obrigado, Pai, porque mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando perseguições, mesmo passando por situações difíceis, Tu não nos abandona. Tu estás conosco todos os dias. E isso é motivo suficiente para nos alegrarmos. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo na manhã do dia de hoje. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Protege e nos guarda de todo o mal. Por isso, nós te oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar conosco mais um dia com os nossos devocionais. Se você ainda não deu like no nosso vídeo na manhã do dia de hoje, o que é que você está esperando? Corre aí, aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Ao fazer isso, então, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos links, os nossos vídeos em todas as suas redes sociais. Então fica à vontade. Fica à vontade para compartilhar os nossos vídeos com quem você quiser. Ou, se assim você desejar, você pode estar se organizando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá. Vem cultuar o Senhor conosco. Eu vou ficando por aqui. Mas amanhã eu estou de volta, se Deus nos permitir. Estou de volta com mais um devocional diário. A todos, fica o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus.
Nos vemos amanhã. Tchau.